Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, eu te proponho uma catequese, uma reflexão sobre Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. Esta catequese, ela é apresentada aqui neste canal sempre nos sábados, podendo ser utilizada em qualquer outro momento do ano e também para sua própria meditação pessoal. Mas antes, porém, de nós adentrarmos na reflexão proposta hoje, eu te convido a rezarmos pedindo o Espírito Santo. E pedirmos o Espírito Santo pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, ó Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem-aventurada sois, ó Maria, porque crestes, se cumpriria em vós o que da parte do Senhor vos foi dito. E nós queremos te pedir, ó Mãe Santíssima, que contemplando e compreendendo o mistério da fé que se manifesta em vós, nós possamos responder ao Pai com a mesma diligência de fé e a mesma obediência que tu respondestes. Amém. A vida cristã é dotada de muitos dons. Porém, de acordo com a espiritualidade proposta pelo apóstolo Paulo, de acordo com o que está nas Sagradas Escrituras, dentre todos os dons, os mais importantes são a fé, a esperança e a caridade, que também, em termos da teologia, nós chamamos de as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. São os dons que são absolutamente necessários na vida de um cristão. É praticamente impossível pensar a vida cristã sem esses dons, sem a fé, sem a esperança e sem a caridade. São dons porque são germes plantados em nós, são dados por Deus. E também nós o entendemos como virtude porque nós precisamos exercitar esses dons para que possa crescer cada vez mais em nós. Fé, esperança e caridade. O apóstolo Paulo nos ensina que dessas três, a mais importante é a caridade, o amor, porque no fim de tudo, esta é que vai prevalecer para sempre e eternamente em nós. Eu estou dizendo isso para você porque nessas três próximas catequeses, nós vamos buscar em Maria a referência da fé, da esperança e da caridade. E na reflexão de hoje, eu gostaria de tratar com você sobre a fé em Maria. A fé em Maria, ou seja, como a fé se manifestou nela. Quais são os exemplos concretos que nós temos de fé em Maria Santíssima? Porque nós lidamos com uma dimensão tão profunda da nossa vida espiritual que nós precisamos de referências. Em todas as dimensões da nossa vida a gente precisa de referências. E essa referência de fé nós encontramos em tantos irmãos da igreja, na comunidade cristã, na vida dos santos, mas Maria Santíssima, ela se desponta diante de nós de uma maneira excelente, como referência principal, porque ela é a rainha dos santos, não é? Então é assim que a igreja trata, e ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo nós encontramos Maria Santíssima. Essa devoção, esse amor dado pelos católicos a Maria Santíssima é coisa muito preciosa. Isso não deve ser desvalorizado
E nós precisamos fazer crescer cada vez mais esse testemunho de acolhida, de amor, de respeito para com a mãe de Jesus e também a nossa mãe. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu chamo a sua atenção para aquelas palavras ditas por Isabel a Maria Santíssima e que, de certo modo, continua a ressoar em toda a igreja, em todos os tempos. Isabel disse, portanto, e isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 45. Isabel disse, ditosa daquela que acreditou que teria um cumprimento às coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, bem-aventurada sois, ó Maria, porque crestes que se cumpriria em vós o que da parte do Senhor vos foi dito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante nós sabermos que um dos desdobramentos, um dos significados da fé é aderir, é se entregar plenamente àquilo que nós recebemos como promessa de Deus. Essa é a experiência mais profunda de fé. Claro que isso vai ter diversos desdobramentos, diversos significados, e na nossa própria vida a gente pode experimentar esses diversos sabores da fé. Mas é fundamental entender que a fé consiste nisso. E eu te convido a olhar para Maria Santíssima para nós encontrarmos esse aspecto da fé que nós encontramos e precisa existir em toda a igreja e, portanto, isso precisa existir na vida de cada cristão se nós queremos realmente viver a nossa vocação dada por Deus. Então, nós podemos olhar em Maria Santíssima e entender que foi grande a sua fé. Ela acreditou sem hesitar. Ela acreditou no quê? Na mensagem do anjo que lhe anunciava coisas admiráveis e inauditas. Ela acreditou e obedeceu. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 56, diz o seguinte, para poder completar isso que eu estou falando, eu busco no Concílio Vaticano II essas palavras do concílio. Tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Ou seja, o concílio está dizendo, não é? Isso aí que eu estou apontando, que pela fé e obediência, Maria tornou-se a causa da salvação para si e para todo o gênero humano. E agora, o que eu considero muito rico, eu considero muito caro para nós, uma preciosidade, esta ligação em que o concílio nos faz ter entre Eva e Maria, ou seja, essa referência, olhar para Eva e olhar para Maria. Então, deste modo, nós olhamos para a Virgem Eva e encontramos, não é, a dimensão de aquilo que Eva ligou pela incredulidade, a raça humana, a Virgem Maria desligou pela fé. Então, Maria, ela acreditou na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chegou para Maria Santíssima através do anjo, e a palavra foi exatamente que ela se tornaria mãe. Se tornaria mãe sem perder a virgindade. E ela acreditou, de uma maneira muito humilde, que se tornaria verdadeiramente a mãe de Deus. Ela acreditou que o fruto do seu seio seria realmente o Filho do Altíssimo. Ela aderiu com plena fé a tudo o que o anjo lhe revelou, sem de modo algum hesitar. Então, deste modo, nós podemos vê-la diante de um plano que transtornava toda a ordem natural das coisas, pois ela seria mãe
e virgem, ela seria criatura e mãe do Criador. E apesar de uma coisa tão grandiosa como isso, Maria acreditou sem hesitar, ela obedeceu, ela se entregou, ela aderiu. Ela acreditou quando o anjo lhe falou, mas ela continuou também em acreditar quando o anjo a deixou. Isso é muito bonito nós compreendermos, porque nem tudo foi luz, nem tudo foi fácil para Maria Santíssima. Então, por essa razão, eu te convido a prestar atenção nisso. Ela acreditou quando o anjo estava presente, quando a iluminou, quando o anjo mostrou para ela realmente o plano salvífico, e ela continuou a acreditar também quando o anjo não estava mais junto dela. Isso permite São Bernardo dizer a respeito dela o seguinte: a Virgem, tão pequena aos próprios olhos, não foi menos grandiosa no crer na promessa de Deus. Ela, que se considerava nada mais do que pobre serva, nunca teve a mínima dúvida sobre a sua vocação e este incompreensível mistério. A esta admirável troca, este insondável sacramento, e creu firmemente que viria a ser a verdadeira mãe do homem-Deus. Maria acreditou nesse plano grandioso, sem deixar de ser humilde, sem deixar de ser pequena. Então, desse modo, ensina-nos Nossa Senhora a crer na nossa própria vocação. É grandioso o chamado de Deus para nós à vida de santidade. A gente pode explicar numa outra reflexão sobre o que significa essa santidade, como se manifesta a santidade para o cristão. Mas é uma obra grandiosa. Em nossa vocação, Maria nos ensina a acreditar em nossa vocação a intimidade divina. Nós somos chamados a uma vida de intimidade com Deus. E eu fico pensando, meus queridos irmãos e irmãs, que quando a gente começa realmente a viver de uma maneira efetiva sob as graças e os traços de uma vida na intimidade com Deus, para muita gente pode parecer loucura, para muita gente pode parecer absurdo que nós, criaturas humanas, do jeito que nós somos, como pode que Deus, ele se coloca num nível e num plano tão pequeno, ou um plano, numa dimensão como a que nós estamos, seres humanos. Para o mundo isso pode parecer uma grande loucura, como para Maria Santíssima poderia parecer uma grande loucura que ela viesse ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Mas Maria acreditou e ensina para nós também acreditarmos na nossa vocação, apesar de parecer tão grandiosa e tão impossível aos nossos olhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Maria nos ensina a crer não só quando Deus se mostra para nós na luz interior, como mostrou para Maria Santíssima, mas em Maria Santíssima a gente aprende também a crer quando a luz se ofusca e ficamos nas trevas e nas dificuldades que tanto nos perturba e tantas vezes nos desanima. Em Maria nós aprendemos que Deus jamais falta. Em Maria nós aprendemos que se dá a vocação é porque quer realizá-la. Se Deus dá a vocação é porque Ele quer realizá-la. Mas quer que nós nos entreguemos a Ele com cega confiança. Diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 58/63. Assim a bem-aventurada Virgem Maria avançou em peregrinação de fé. Fé não maculada pela mínima dúvida. Então Maria ela foi uma peregrina na fé. Ela foi caminhando na fé.
ela foi crescendo cada vez mais na fé. Todavia, sempre fé. Muito longe da verdade estariam aquelas pessoas que pensam que para Nossa Senhora os mistérios divinos estavam de tal modo desvendados e a divindade de seu Filho Jesus tão evidente que já não tinha necessidade de fé. Não foi bem assim, não. Os mistérios divinos, né, que se cumprem em Maria Santíssima, ao redor dela, normalmente, as coisas permanecem envoltas no véu da fé. Eu estou querendo dizer o seguinte, que, exceto o momento da Anunciação e o nascimento de Jesus, onde nós encontramos elementos e sinais extraordinários, em Maria Santíssima, no restante de todo o mistério da sua vocação, da presença de Deus na vida dela, nós encontramos, portanto, sempre um mistério habitualmente envolto no véu da fé, tomando externamente o aspecto comum da circunstância da própria vida cotidiana. Frequentemente ocultam-se sobre aspectos muito obscuros e desconcertantes. Portanto, eu estou querendo dizer o seguinte, que há muitos mistérios envolvendo a vocação, a vida de Maria Santíssima, em que ela viveu isso, de certo modo, na penumbra da fé, ou seja, no véu da fé, porque não era tão evidente. Preste atenção nesses exemplos. A extrema pobreza, por exemplo, em que Jesus Cristo nasceu. A necessidade de fugir para o Egito a fim de salvar o rei do céu das fúrias de um rei da terra. Tudo isso são exemplos de sofrimento, de crueza mesmo, e até situações onde se manifesta as próprias contradições, né? A própria fragilidade humana, e que Maria estava aí, mas as coisas não estavam tão claras, não, né? Então nós podemos notar outro exemplo, o mistério das fadigas, para proporcionar ao seu Jesus o estrito necessário, que às vezes até lhe faltava. Maria, porém, nunca duvidou que aquele menino fraco, impotente, porque foi assim que ele se manifestou, necessitado de cuidados maternos e de proteção como qualquer outra criança. Maria nunca duvidou que ele fosse o Filho de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu fico pensando realmente na nossa vida. Como, muitas vezes, se obscurece diante de nós o dom, ou melhor, a visão do chamado grandioso e nobre que Deus fez e Deus faz a cada um de nós na hora que envolve as dificuldades da nossa vida. Maria, ela sempre acreditou quando não compreendia, né? Por exemplo, na situação do desaparecimento de Jesus, e que depois ele fora encontrado entre os doutores da lei. Maria não compreendeu isso de imediato, mas ela acreditou. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu preciso encerrar a reflexão. Eu gostaria de encerrá-la dizendo que quem tem fé não para examinar a conduta de Deus. E mesmo não compreendendo, atira-se na fé, aceita cegamente as disposições da vontade divina. Às vezes, nós não progredimos na vida espiritual porque nós desejamos compreender demais, indagamos demais os desígnios de Deus. Deus não nos pede que compreendamos, mas que creiamos com todas as nossas forças
Que Maria Santíssima nos ensine. E eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.